Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Assis aqui. Bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série. E nesse vídeo a gente vai trabalhar hoje sobre a parte 1 da prova, o Aviation Topics. Mas antes de começar a falar sobre a parte 1, eu quero falar um pouco com vocês sobre o método de avaliação da prova. A prova, como vocês já devem estar cansados de saber, ela é dividida em 4 partes e o examinador irá lhe avaliar em 6 quesitos, que são eles: compreensão, que é a sua capacidade de entender tudo aquilo que lhe é passado, seja nas perguntas realizadas pelo examinador ou nas instruções dadas durante os áudios. Então é muito importante que nas suas respostas sempre seja mantido o foco da pergunta e também que no seu readback seja passado todas as instruções dadas pelo controlador. Fluência. A fluência nesse caso não é você saber falar todas as palavras, ou você conhecer todas as expressões. A fluência é a maneira que você fala, você falar de maneira contínua, sem pausas. Então é muito importante que você pense antes de falar e não use muito isso certamente vai fazer com que a sua nota caia. Então é melhor que você pare, pense um pouco na sua resposta antes de começar a falar. Pronúncia. Nesse quesito será avaliada a sua pronúncia sobre as palavras. Se você coloca o estresse, se você usa a entonação da maneira correta, que fique claro para o examinador a entender tudo aquilo que você está falando. Ter sotaque é completamente normal. O examinador sabe que você não é um nativo da língua inglesa, então que provavelmente você terá sim o sotaque. E isso não tem problema, desde que não interfira na compreensão daquilo que você está falando. Então é muito importante você falar de maneira clara, independente do sotaque que tenha. Estrutura. Nesse quesito será avaliado o seu inglês base, a sua capacidade de montar uma sentença gramaticalmente correta. Então utilizando os tempos verbais corretos e sempre mantendo a concordância correta. Isso a gente vai trabalhar bastante, tá, nos próximos vídeos, mas é muito importante que você tenha uma boa base de inglês para ter uma boa nota. Vocabulário. O vocabulário analisado será tanto na parte técnica quanto na parte geral. Então é importante que você estude bastante, que você leia bastante e que você anote as palavras novas e as expressões novas, sendo na parte geral e na parte técnica, e que você as revise diariamente para que elas já fiquem frescas na sua cabeça e que você comece a utilizá-las no seu dia a dia. E o último quesito é a interação, ou seja, a maneira que você interage com o examinador. Então é muito importante que você não apenas chegue na sala e fique na sua, mas que também interaja com o examinador, que tenha essa comunicação. Caso você não entenda uma pergunta, peça para ele repetir novamente ou peça para dizer de outra maneira. Mas é muito importante que você saiba em que situação você está e como deverá ser feita essa solicitação. Então na parte 1 não tem problema nenhum você pedir para ele dizer novamente ou dizer de outra maneira. Porém na parte 2, onde você estará como piloto de uma aeronave, você tem que saber a maneira correta de pedir para o controlador repetir a informação. Voltando à prova, a parte 1 será o Aviation Topics, onde o examinador irá lhe fazer em torno de 3 perguntas sobre o seu passado na aviação ou sobre a aviação em geral, e elas podem ser realizadas tanto nos tempos verbais passado, presente e futuro, na forma simples, perfeita e perfeita contínua. Então é muito importante que vocês estudem os tempos verbais, que vocês deixem a base do inglês bem fresca na sua memória. Então já recomendo vocês a darem uma conferida nos tempos verbais, quando eles são utilizados, como eles são utilizados, porque isso vai ser muito importante nesta parte 1. Você também deve prestar bastante atenção no jeito que as perguntas serão feitas, porque na própria pergunta já indica o tempo verbal que será utilizado na sua resposta e ela também já serve de um gancho para você completar a sua resposta, para você formar a sua resposta. Por exemplo, uma pergunta usando o simple past. Why did you decide to become a pilot? Bom, você já sabe que a pergunta está sendo feita no passado, então a sua resposta deverá ser no passado, simples assim. E você utiliza a própria pergunta para dar início na sua resposta. Então seria I decided, passado, to become a pilot because, e você completa a sua resposta, lógico, utilizando o passado. Então, você já utilizou a própria pergunta como um link para sua resposta.
Have you ever flown through bad weather? No, I haven't, because it's very dangerous and it could put the flight in risk. Viu? Então você já usou a própria pergunta, já entendeu como ela é feita para um gancho na sua resposta. É muito importante que você dê uma resposta completa e não seja o mais simples possível, porque quanto mais completa for a sua resposta, maior vai ser o seu nível de avaliação. É lógico que você não precisa dar uma resposta enorme. Outra dica muito importante é você ler bastante artigos aeronáuticos, ler manuais, ler livros de procedimentos, porque além das perguntas serem realizadas sobre o seu passado na aviação, sobre a sua experiência com a aviação e a aviação em geral, também serão perguntadas sobre a sua opinião sobre procedimentos da aviação, como o piloto deverá se portar em determinada situação, o que deverá ser feito. A última dica, e talvez a mais importante para a parte 1, é: imagine diversas situações, diversas perguntas que o examinador poderá lhe fazer, usando todos os tempos verbais possíveis. Então peguem essas perguntas, coloquem elas no papel e trabalhem uma boa resposta sobre cada uma delas, enriquecendo na parte de vocabulário, montando com a gramática correta, no tempo verbal correto. Então é muito importante que vocês já se preparem para todas as possíveis perguntas que o examinador poderá lhe fazer. E o uso de tradutor nesta parte também é muito importante, porque ele pode digitar novas palavras que você ainda não conheça, e também na parte de pronúncia. Quando você coloca para ele reproduzir em áudio aquilo que você digitou, ele pode te dar a pronúncia correta de palavras que você não conhece ou ainda de palavras que você tenha dúvida. Então o tradutor é um ótimo aliado nesse quesito também. No próprio simulado da prova, disponibilizado pela ANAC, há em torno de 6 questões que você pode usar como uma base e depois criar novas perguntas. Quanto mais perguntas você tiver criado, melhor vai ser, porque dessa maneira talvez a surpresa nas perguntas que o examinador lhe faça seja bem menor. Então depois que você já tiver todas as perguntas e as respostas feitas certinho, eu indico que vocês leiam elas bastante, de forma a já ficar fixas na sua cabeça. Então, quando você for ler a pergunta, você já sabe como respondê-la, utilizando toda a gramática correta, um vocabulário legal, com a pronúncia legal também. E caso tenha amigos ou conhecidos que estejam estudando, troque informações com eles, faça perguntas, peça perguntas diferentes para eles, que isso vai te ajudar bastante nessa preparação. E é muito importante que você não mantenha a cabeça fechada. Então, isso serve como uma boa base, mas o examinador poderá lhe fazer perguntas diferentes daquelas que você imaginou e se preparou. Eu acredito que grande parte das perguntas sejam no mesmo tema que você deva imaginar e também utilizar os mesmos tempos. Então, quando você for responder uma pergunta ou quando o examinador lhe fizer uma pergunta, pense primeiro se há alguma resposta que você já se preparou que se encaixe a ela, mantendo o mesmo foco da pergunta e utilizando o mesmo tempo verbal. E eu acredito que não vai ter nenhum problema. Bom, pessoal, essas foram as minhas principais dicas para a parte 1 da prova. Vou deixar na descrição desse vídeo alguns links de materiais que irão ajudar vocês nos seus estudos, e qualquer dúvida também vai ficar o meu e-mail. Pode estar entrando em contato comigo, que assim que possível eu irei responder e, se possível, encaminhar novos materiais. Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.